Bem, meu nome é Isabel, eu aprendi a renda em 2016, num curso de extensão com o Instituto Federal de Arraial, e foram 8 meses de curso com a professora Maria da Glória. Então eu tive 8 meses de aula e ela parou de dar aula de renda de Biro aqui em Arraial. E eu acabei continuando. Eu já tinha comprado o material, eu não quis desistir, eu comecei a fazer as pesquisas e continuei na renda. E essa história da renda é uma história que é até engraçada, porque eu não conhecia a renda de Biro. Eu vi a referência com minha mãe de uma viagem que ela fez e ela ficou louca para aprender e eu falei, vou aprender para levar para minha mãe. Mas acabei que eu que segui com a história da renda, eu continuei, minha mãe disse que era complicado, que ela não enxergava mais e não quis continuar. E eu continuei com a renda. Então, quando você aprende a arrendar, você aprende a renda tradicional, que você desenvolve rendas para colocar em barra de roupa, de toalhas de mesa, a renda tradicional. E com certeza é mais fácil para que você aprenda os pontos tradicionais da renda, são fazendo as rendinhas, né? A renda para as toalhas, os entremeios para você colocar em toalhas. Então é a maneira mais fácil de você aprender para desenvolver o resto. Quando você vai fazer uma renda, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a almofada para você apoiar aonde você vai tecer a renda, e para a confecção da renda é necessário você montar um pique. O que é um pique? Nada mais é que um gabarito para você fazer a renda. Então, esse gabarito, para você desenhar o gabarito, você precisa ter o conhecimento de como é representado cada ponto. E depende um pouco de geometria, depende um pouco de você entender, ter um pouquinho de visão espacial, né? E para poder desenhar, e na verdade geometria seria básico para que você faça a renda, para que você desenvolva o pique, o gabarito da renda. Porque se você não faz o pique, o que acontece? Você fica preso a que alguém produza esse desenho para você, alguém faça esse gabarito para você poder tecer a renda. Mas quando você vai tecer, você precisa ter conhecimento de como esse ponto é representado no papel, para você receber o papel pronto e saber o que a pessoa está te dizendo ali. Bem, a renda, o tradicional, quando a professora ensina a gente a fazer uma renda, a renda era uma técnica passada aqui no Brasil de mãe para filho ou de avó para filho. Então, é uma tradição totalmente oral. A gente não tem livros com alguma didática, uma maneira certa de aprender. Isso cada pessoa passa de um jeito, né? E esse conhecimento se perde muito no nome dos pontos, se perde muito qual é a maneira certa, torce para cá, torce para lá. Então tem uma diferença dependendo do local onde a renda está sendo ensinada, está sendo feita. O tradicional é muito importante porque você aprende os pontos. Os pontos não podem se perder, porque quando você faz uma renda dessa aqui, uma renda tradicional, né, que seria um centro de mesa, você antes precisa saber sobre cada ponto que você vai tecer aqui e de como ele é representado. É uma técnica interessante, é uma técnica importante, porque
é a transmissão do tradicional, do ponto. Só que eu percebi no decorrer das exposições, das pessoas convidando para fazer a renda, que as senhoras passavam e olhavam. Os jovens olhavam de longe e iam embora, né? Eu falei, gostaria muito de atrair os mais jovens para a renda, porque aqui a gente não tem uma tradição, não tem uma escola de renda e é um conhecimento tão belo. Então eu falei, cara, eu vou representar a renda de outra forma, porque na verdade você pode fazer o que você quiser na renda, você pode representar uma fachada de uma casa, você pode representar o rosto de uma pessoa. E nas minhas pesquisas na internet, eu achei uma artista maravilhosa. Ela faz uns desenhos assim que é um primor, um mimo. O nome dela é Agnes. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Mas o que eu vou fazer? Eu vou representar a minha raça, lógico, vou fazer umas negras para representar, tentando chegar aonde a Agnes está fazendo o trabalho dela, que ela faz uma representação magnífica de desenhos, de rosto, com detalhes de sobrancelha. Eu falei, nossa, eu vou chegar lá. Então, falei, vou começar a representar as negras, né? Vou começar a colocar a mulher negra em evidência nas minhas rendas. Tem alguns pontos que são bem tradicionais e esse que é no Brasil ele tem vários nomes. Esse ponto que é a pétala dessa flor, que a gente aqui conhece como bolinha ou tracinha, mas ele no Brasil ele tem vários nomes. Então, pra gente é o bolinha ou tracinha, chama de folhinha também. Esses pontos você pode incluir qualquer ponto que você quiser nas representações, nas minhas representações. Só que para fazer, por exemplo, essa negra, eu achei mais fácil usar uma técnica que as rendeiras de Florianópolis utilizam, que se chama tramóia. É uma técnica que você utiliza 7 pares de bilro para tecer. E é uma técnica que é mais rápida, é mais fácil de fazer e você pode incluir qualquer ponto da renda tradicional nas representações. Eu aqui, como eu queria facilitar e chamar pessoas diferentes, uma galera mais jovem, eu utilizei nessa tramóia, um único ponto. Fazendo todo o contorno aqui, eu utilizei um único ponto para exatamente facilitar e atrair mais pessoas diferentes, atrair o mais jovem, para que não fique tão difícil usando a tramóia. Você usa só 7 pares, fica uma coisa mais fácil, porque às vezes você olha uma almofada de renda, tem lá 120, 200 birros pendurados, aquele monte, as pessoas já se assustam e falam, nossa, eu nunca vou aprender isso. E usando a tramóia, é uma técnica que é muito mais fácil, é mais simples. Você olha só aqueles pares pendurados ali na almofada, fala, vou tentar, né? Então, foi por isso que eu resolvi utilizar a tramóia nessas representações, para que fique mais fácil e mais atrativo para alguns adolescentes, talvez. Bem, a primeira que eu fiz foi essa negra. E eu não tinha ideia de como fazer a tramóia. Eu falei, nossa, vou experimentar. Aí comecei pelo brinco e depois eu teci o contorno em volta do rosto. Depois eu fiz a boca
e fui fazendo os detalhes do turbante. Então eu entendi que para ficar mais fácil na tramóia, você começa pela parte central para depois fazer os entornos e ir crescendo. Porque quando você começa, por exemplo, fazendo o contorno, depois fazer o centro fica muito mais difícil. Então é muito mais fácil você sempre começar por um detalhe no centro. Aqui eu comecei pelo brinco. E depois ia acrescentando como se fossem camadas, né? Fiz primeiro aqui, depois aqui, porque a tramóia, ela une uma parte que você está fazendo a uma parte que já está pronta. Essa é a técnica da tramóia que vai facilitar muito as pessoas que quiserem fazer representações diferentes. Depois eu fiz essa com dreads. A de turbante colorido foi a primeira. E na sequência eu fiz essa aqui com os dreads. E depois eu fiz a Maria no jongo. Isso daqui é a Maria indo para o jongo, com a sua saia bem colorida, levando um tamborzinho, né, um atabaque, eu acho que esse é o nome certo. E essa foi a sequência. E a última peça que eu produzi agora foi uma coisa que eu acho que é bem Brasil mesmo, né? Que é a praia, uma água e uns coqueiros, né? É uma coisa bem brasileira, uma representação bem nossa aqui, né? O coqueiro com a água. Eu já produzi na renda golfinho, já produzi orca, já fiz a representação de um farol na praia, já fiz também. Agora eu estou produzindo uma borboleta bem colorida. Você pode, na verdade, representar qualquer coisa. Um pet seu, um pássaro, uma estrela do mar, N coisa, uma árvore que você lembra muito dela na sua infância, porque tinha um balanço, você passou tardes ali ouvindo histórias da sua avó. Então, o que você quer representar é indeterminado. Você pode representar qualquer coisa, um rosto de uma avó, uma foto de um jantar. Você pode representar qualquer coisa. Então comece sempre com uma coisa mais simples, uma coisa mais fácil de representar, e você vai incrementando e fazendo os detalhes, né? Porque quando você vai representar uma foto, por exemplo, de um jantar, tem detalhes, tem mesa, tem prato, tem copo, tem rosto de pessoas, e desenhar detalhes no rosto, fazer formato de sobrancelha, os olhos, é uma coisa quando você já conseguiu se aprimorar na técnica, né? Então, comece com uma coisa mais fácil, uma fachada, uma coisa com poucas cores, que você consiga representar um farol numa ilha, numa praia, ou um coqueiro, uma bananeira, que é uma coisa que é mais ou menos uma cor só, não tem muitos detalhes. E dá para a pessoa entender o que você está representando, né? Então é isso, é você fazer e dificultando para ir se aprimorando. Bem, produzir a renda depende de você ter o gabarito da renda. E para você ter o gabarito da renda, depende que você tenha aprendido a representar cada ponto. Quando eu dou aula, que eu ensino, que eu ajudo alguém a rendar, o que eu faço? Eu ensino o ponto, como você representa ele no papel, como que você transporta aquele ponto para o gabarito, aprendeu o ponto, mais um ponto, como que você faz esse ponto, como que ele é representado no papel, o que você precisa, né, para desenvolver o ponto na representação do papel. E junto os dois pontos numa outra renda, para que você aprenda a colocar
o primeiro ponto junto com o segundo ponto e incluir isso. Quando você aprende, como aqui em Arraial eu já percebi isso, a renda transmitida de uma pessoa para outra, eu percebi a dificuldade porque a minha professora me ensinou assim. Ela chegava com um desenho de uma renda e falava faça. Ela antes não tinha me ensinado a fazer esse ponto e esse ponto. Então, eu senti muita dificuldade das pessoas à minha volta. Eu observava muitas outras alunas. Cara, mas como que é feito esse ponto? E esse ponto, como que é feito? Eu vou aprender tudo agora de uma vez? Então, faltou um pouquinho de didática no ensinamento, né? É você ensinar o ponto primeiro, depois ensinar a como representar e juntar tudo isso num segundo ou terceiro desenho. Então, é muito importante ensinar o ponto, representar o ponto e lembrar o nome do ponto, porque como é uma tradição no Brasil praticamente oral, o nome dos pontos se perdem. Então, às vezes alguma aluna minha me liga e fala, Bel, aquele ponto. Eu falei, aquele ponto não, você precisa me dizer o nome do ponto para que eu saiba do que você está falando. Então, guardar os detalhes, a representação, o nome do ponto, porque às vezes você está longe da pessoa e ela quer que você ajude a você. Não me lembro como é que começa esse ponto, mas você precisa me dizer o nome do ponto para que eu possa saber do que você está falando. Né? Então, essa representação, esses detalhes, essa didática é muito importante. Né? Você ter um pouquinho de noção de geometria é importante, você saber, né, essa representação, esse desenho, o que você quer fazer é muito importante você saber colocar isso no papel, porque você acaba ficando presa a alguém lá que sabe fazer essa representação e que vai te vender. Você não precisa que alguém te venda. No aprendizado, pelo menos a meu ver, a maneira certa de você desenvolver é assim: aprende o ponto, a representação do ponto, o nome do ponto e aquele detalhe você guarda, porque você vai aprender o novo ponto para juntar os pontos após isso e fazer uma renda, uma representação, uma negra, uma casa, um pet, o rosto de uma pessoa que você gosta. Mas para desenvolver uma técnica, você precisa ter o tradicional, o conhecimento tradicional, né, de saber o nome e a representação do ponto num papel. Eu me vejo porque eu consigo representar o que eu quero. E agora eu quero fazer uma série de negras e eu vou representar as negras na minha renda. E eu me sinto muito bem podendo criar os meus gabaritos de renda. E eu acho que ninguém precisa ficar preso a alguém montar um desenho que essa outra pessoa quer fazer. Você mesmo pode representar o que você deseja fazer na renda, né? Então, é uma autonomia, é você poder representar o que você quer, não o que as pessoas querem que você represente. Eu resolvi fazer as negras justamente porque é uma coisa que eu não vejo no Brasil, a mulher negra sendo representada, pelo menos nessa minha arte. Eu me vejo como uma artista. E essa arte que eu estou desenvolvendo agora, eu estou querendo chamar a atenção da mulher negra, da mulher que sempre seguiu ordens, que sempre seguiu orientação de outra pessoa para desenvolver qualquer trabalho. Seja aqui na renda, seja numa empresa, seja numa casa, seja onde for, no instituto que ela trabalhe, numa escola, ela está sempre seguindo ordens. Então, é muito legal que a mulher negra se veja representada também no meu trabalho. Obrigada.